E pessoal, olha aí nossa lista Java 2, tá? Então, é a segunda parte lá dos nossos comandos sequenciais, tá? Então, são questões bem simples, só que essa eu coloquei já, vocês já conseguem utilizar alguns métodos lá da nossa classe Math, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que é que a gente precisa fazer, tá? Então, olha aí, nossa primeira questão é para pegar um número n, vou decompor ele em centena, dezena e unidade e vou reconstruir ele ao contrário. Então, olha lá o exemplo. N igual a 1, 2, 3 e eu vou transformar ele numa variável m que vai virar aí, ó, 3, 2, 1, tá? A gente já fez um exercício muito parecido com ele, se não é o mesmo, lá no visual, tá? Logo no início lá da nossa disciplina. Vamos lá no Eclipse para dar uma olhadinha como é que ficou o nosso código, tá? Bom, pessoal, tá aí o nosso código, um código simples, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma variável scanner para poder fazer a manipulação. Tenho o número n de entrada, vou decompor ele em CDU e vou reconstruir numa variável m, tá? Opa, esse aqui foi só um testezinho que eu fiz, deixa eu tirar aqui esse x, tá? Que não tem nada a ver. Prontinho. Então, aqui, ó, estou pedindo para o usuário, digite o número n de 3 dígitos e vou fazer a leitura aqui, ó. Entrada, que é a minha variável scanner, ponto, estou avisando que está vindo é um número inteiro, ou seja, a minha variável que vai receber, ela vai ser do tipo inteiro, tá? Peguei esse número, vou dividir ele por 100 para pegar aí o quociente, né, dessa divisão, certo? Então, consigo já pegar aí o primeiro dígito do nosso número, tá? Bom, o resto dessa divisão eu vou dividir por 10 para pegar o segundo número, tá? Peguei o segundo número, o número da dezena. E por último aí, minha unidade, eu vou pegar o resto do resto dela por 100 dividido por 10. Como assim, Cris? Então, vamos lá para aquele número 123, tá? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 123 e dividir por 100, ele vai dar 1. Deixa eu botar aqui bem separadinho. Vai dar 1 de resultado, tá? Se eu pegar aqui o resto da divisão, né, de n por 100, vai dar 23, certo? Então, 123 dividido por 100, se eu for pegar só a parte inteira, né, fica 1 de inteiro e 23 de resto, certo? Só que eu peguei esse 23 e dividi ele por 10. Quando eu pego esse inteiro, esse 23 dividido por 10, eu vou ficar aqui na realidade com o número 2. Por quê? 23 dividido por 10 vai dar 2 e sobra 3, certo? E aí eu venho pro próximo aqui. O próximo aqui, o que é que eu tô pegando? Tá? Eu tô pegando o número, tá? Então, o número 123, o resto da divisão dele, então, o número 23, tá? Então, tô pegando ali, ó, o resto da divisão que deu 23. E a esse resto da divisão, eu tô pegando novamente o resto, só que o resto dividido por 10. Então, eu tô pegando 23, dividido por 10 e pego o resto. Se a divisão dá 2, o resto dá 3, tá? E aí eu venho aqui, ó, no M para fazer essa reconstrução. Então, eu pego unidades e multiplico por 100, então 3 vezes 100, 300, mais D vezes 10, 2 vezes 10, 20, 320, mais C, que é 1, 321, tá? Então, vou rodar só para vocês darem uma olhadinha. Olha só. Então, ó, 1, 2, 3, ele se torna M3, 2, 1. Vamos dizer que eu tenho 8, 5, 6, ele tem que virar 658. Olha lá, 658. Certo? Então, a gente já tinha feito questão nesse sentido, foi só para que vocês pudessem manusear aí alguns operadores, tá? Voltando lá na nossa listinha, tá? Olha aí a nossa segunda questão, tá? Sabe-se que para iluminar de que maneira correta um cômodo de uma casa, para cada metro quadrado deve-se usar 18 watts de potência.
Faça um programa que receba as duas dimensões de um cômodo em centímetros. Calcule e mostre sua área em metros quadrados e a potência de iluminação que deverá ser utilizada. Tá? Então, vamos lá no Eclipse para a gente dar uma olhadinha como é que ficou esse código. Então, olha aí, tá? Nossa questãozinha aí para iluminar um cômodo, tá? Então, novamente, minha variável scanner para manipulação. Criei aqui, ó, uma variável comprimento, largura e área, todas elas do tipo float e uma potência do tipo inteiro, tá? Então, a potência ela é inteira. Bom, eu pedi aí, ó, digite, deixa eu diminuir aqui. Digite o comprimento e largura do cômodo em centímetros, tá? Então, estou especificando que eu quero em centímetros. Vou pegar aqui, ó, um float e vou armazenar em comprimento e um float para a largura. Em seguida, eu vou calcular a área, só que a área eu quero em metros. Então, o que é que eu faço? De centímetros para metros, eu divido por 100, tá? Então, peguei o comprimento e dividi por 100 e a largura eu dividi por 100. E aí, fiz a minha multiplicação. Cris, por que você não colocou só aqui fora dividindo por 100? Porque não vai dar certo, tá? Porque a gente está fazendo aí uma multiplicação. Então, só dividir por 100 não vai dar certo. A gente teria que dividir por 10.000 para poder dar certo. Tá? Porque ele ia fazer, é como se fosse o 100 vezes 100, tá? Então, olha só. Então, isso aqui, ó, já me traz em metros, tá? Bom, e aqui eu usei aqui potência igual a math.round, área vezes 18. Cris, o que é essa round aí, tá? Então, se vocês colocarem aqui, ó, em cima, ó lá, ele fala lá, ó. Esse método aí vai retornar um número inteiro, tá? Então, minha potência não é inteira. Então, eu já vou aproveitar esse método que traz aí como inteiro. O que é que ele vai trazer aí como inteiro, tá? Ele vai pegar aí um valor que seja... É como se ele arredondasse, tá? Só que ele arredonda para o maior, ok? Então, eu tenho que pegar uma área... Não dá para eu utilizar, se deu 2,5 metros e cada metro quadrado eu preciso de uma determinada potência, eu não posso deixar esse meio sem fazer a iluminação. Então, eu considero que esse meio, na realidade, é um todo, tá? Então, o que é que eu fiz com o round? Eu arredondei, só que ele está arredondando para cima, tá? Para o maior número, tá? Que é o max value aí, que ele vai fazer esse comparativo, tá? Bom, então, ó, peguei aqui, arredondei a área para o maior inteiro, e aí depois eu multiplico por 18, tá? E aí eu posso calcular aqui, posso fazer essa impressão, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o funcionamento aí. Vou pegar aqui um cômodo pequenininho que a gente saiba o valor, né? Então, vamos dizer que eu tenho aí 2 metros, né, 200 por 300, tá? Então, olha lá, ó, 6 metros quadrados, tá certinho? Tá certinho. Então, 2 vezes 3, né? É um retângulo, então multiplica um pelo outro. 2 vezes 3, 6 metros quadrados, certinho. E aí, ó, 6 vezes 18 vai dar 108 watts de potência, tá? Então, questão simples, fácil. Tem aqui já um novo método para vocês poderem trabalhar, tá? Vamos lá. Vamos lá pegar a nossa terceira questão, que o pessoal estava tendo algumas dúvidas para interpretar essa questão. Vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa terceira questão. Eu já dei uma incrementada aqui só para dar uma mostrada para vocês. Eu não coloquei essa imagem na lista de vocês, tá? Porque a ideia justamente era que vocês chegassem a essa conclusão. Bom, uma pessoa deseja pregar um quadro em uma parede. Então, pensem aí numa parede, tá? E eu quero botar um quadro nessa parede. E aí... eu preciso de um programa para calcular e mostrar a distância, a que distância a escada deve ficar da parede. Então, o pezinho da escada, né, a inclinação dela, esse pezinho dela aqui, essa distância aqui de baixo, quanto é que eu preciso, tá? E aí, eu também preciso saber qual é o tamanho, né, dessa minha escada para poder fazer esse cálculo. Então, quando você pensa nessa imagem, o que é que vem à mente? Um triângulo retângulo, tá? Onde esse cateto aqui é a parede, esse cateto aqui é a distância que eu quero encontrar, e a hipotenusa nada mais é do que a nossa escada, tá? Então, nossa escada aqui, ó, apoiada numa parede, e aqui o chão, tá? Então, era isso aqui que vocês tinham que abstrair para poder resolver essa questão. Então, aqui ficou fácil, porque triângulo, retângulo,
Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso, meus amores? Vocês nunca lembram disso. Vamos ver como é que ficou a resolução? Tem umas coisinhas interessantes para mostrar para vocês com essa questão aí, tá? Vamos lá. Olha esta moça aí. Então, olha só. Minha variável scanner para fazer a leitura. Criei aqui, ó, um float, escada, parede e um double distância. Cris, por que distância você criou como double e não como float, tá? Eu posso criar aqui como float, mas é porque tem algumas funçõezinhas aqui que a gente vai precisar que no final das contas a gente teria que fazer uma conversão para double, tá? E aí eu posso mostrar para vocês o que é que acontece. Bom, primeira coisa aqui, ó, digito o tamanho das escadas em metros, tá? Cris, a questão não fala. Não, a questão não fala, mas o ideal é que você seja o mais claro possível com o seu usuário, tá? Então, a ideia aqui, eu já vou dizer qual é a medida que eu estou trabalhando para que ele coloque a informação correta, tá? Então, ó, o tamanho da escada e armazenei aqui em escada. A altura que eu quero do prego na parede, ou seja, aquele cateto, né, que representa a parede, tá aqui, ó, parede. A distância, tá, que é o cateto de baixo, tá, que é aquela parte do chão. Eu tenho aí que, vou até comentar aqui, tá? Hipotenusa, vixe Maria, o ao quadrado que eu nunca lembro o atalho, vou botar 2, tá? Ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Só que o que eu quero aqui, tá? Vamos dizer que é esse último cateto aqui, tá? Então, vou mudar esse cateto aqui para diz, que é a distância que eu quero, certo? Vou mudar esse outro cateto aqui, ele representa a parede, tá? E a hipotenusa, que é quem fica inclinadinho, nada mais é do que a minha escada, tá? Então, a escada ao quadrado é igual a parede ao quadrado mais a distância que eu quero encontrar ao quadrado. Se essa distância aqui é o que eu quero encontrar, então eu tenho que deixar ela de um lado e o resto todo do outro. Lembram da matemática? Então, ó, escada ao quadrado menos a parede ao quadrado vai ser igual à distância que eu quero ao quadrado. Certo? Bom, quando eu quero retirar esse quadrado aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a raiz desse outro lado, tá? Então, a minha distância, vai virar nada mais, nada menos do que a raiz de quem? De escada ao quadrado menos parede ao quadrado. Certo? Então, distância vai ser raiz de escada ao quadrado menos a parede ao quadrado. Certo? Tudo bem, né? Trazendo isso lá para o Java. Mas eu vou trazer isso para o Java utilizando os métodos lá da minha classe Math para poder fazer os cálculos, tá? Então, primeira coisinha que eu quero fazer, ó. Escada ao quadrado e parede ao quadrado. Aqui, ó. Math.poll. Lembra que eu já mostrei para vocês esse método, que é o método da potência. Então, escada está elevada ao quadrado. E aqui a parede também está elevada ao quadrado. Eu estou fazendo uma subtração entre elas. Então, o sinal de subtração está aqui. Quadrado dessa menos o quadrado dessa. Só que isso aqui tudo eu quero a raiz. O método para eu conseguir tirar a raiz é SQRT. Tá? Então, math.sqrt. E aí eu tenho que passar um valor só. Tá? Mas aí o que é que eu fiz? Já botei entre parênteses para ele reconhecer que é um valor só. E fiz toda a expressão aí dentro. Cris, então eu podia pegar isso aqui e podia ter calculado aqui x igual a isso aqui e ter colocado um x aqui. Sim, é a mesma coisa. Tá claro que o x vocês teriam que declarar tudo bonitinho, tá?
deixar assim. Bom, e aí ele faz o cálculo. Mas o que acontece? Se eu fizer o cálculo e simplesmente fizer aqui um print ln, então eu vou botar aqui, ó, sysout, Ctrl, espaço, e vou colocar aqui, ó, distância, tá? Que é o resultado que eu encontrei, tá? Então, vamos dizer, ó, lembrando que hipotenusa é sempre maior do que os catetos, não é isso? Então, a minha escada ela tem que ser maior do que a altura da parede. Então, eu vou colocar aqui minha escada 4 e vou colocar minha parede 2, tá? Olha lá o resultado. Olha só como é que ele deu. 3,4 menos e vai, tá? Só que às vezes essa precisão para mim não vai fazer essa influência. Como é que eu vou medir milimetricamente essa distância aí, tá? Então, para mim não tem tanto interesse isso. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um outro tipo de impressão que eu já tinha comentado com vocês, mas não tinha utilizado ainda, tá? Que é a impressão com formatação. Então, vou até deixar essa daí só para vocês perceberem a diferença. Então, aqui, ó, System Out Print F, tá? Então, fazendo impressão com formatação. Então, o que é que eu quero de formatação? Eu quero que saia uma string, então esse porcentagem é esse. Depois, eu quero um número real com 2 casas decimais. Então, ó, ponto 2, então, ponto, 2 casas decimais. O F representa um número real, tá? Então, um número real de 2 casas decimais. E logo em seguida, uma outra string. E aí eu preciso apresentar quem vai ser essas strings e quem vai ser esse número real, tá? Então, na mesma sequência que aparece aqui, eu tenho que mostrar nos próximos argumentos, tá? Então, ó, primeira string, tá aí, ó, entre aspas, então, primeira string, tá? Número real, distância, que vai ser o número real, e segunda string aí, que é o meu M para representar metros, tá? Vou rodar para vocês verem a diferença que dá. Então, a gente tinha colocado 4 e 2. Olha lá. Tá vendo o que ele fez? Ele pegou só as 2 casas decimais que eu pedi na minha formatação, tá? Então, quando eu quero fazer uma formatação com 2 casas decimais, a gente usa aí o printf para fazer essa formatação. Então, vai ser só de impressão, tá, gente? Eu não estou mexendo no número. O número continua sendo o mesmo. Eu só estou mudando a forma de fazer essa impressão. Ok, joinha. Já posso pedir para vocês dessa forma, né?